E aí, gurizada, beleza? Hoje nós vamos falar sobre os consumíveis de soldagem. O consumível de soldagem é todo material que é empregado na deposição ou proteção da solda, tais como eletrodo revestido, varetas, arames sólidos, etc. Aqui nós temos a imagem onde temos aqui a poça de fusão, aqui, ok? E aqui nós temos todos os gases de proteção, ou seja, todo o que faz parte da proteção da solda, como inclusive o gás de proteção, ele está protegendo aqui essa região, ele está protegendo o metal de adição, ok? Aqui a nossa poça de fusão está protegendo. Então aqui nós temos um exemplo, um eletrodo revestido. Então o que faz parte da poça de fusão? O que faz parte dessa soldagem aqui? É o que? Os gases, ok? Como o próprio eletrodo, né? Ele vai estar diluindo a alma do eletrodo e o revestimento do eletrodo estão sendo diluídos à poça de fusão. E a poça de fusão, ela está protegida pelos gases de proteção. Então, tanto o gás de proteção quanto o próprio o eletrodo faz parte do consumível de soldagem. Então vamos lá, pro processo de soldagem a gás. O que é o processo de soldagem a gás? A gente vai ter um módulo específico, né, um curso específico de processo de soldagem. Mas agora, para quem não conhece, coloquei um pequeno vídeo aqui. Vamos dar um play aqui. Aqui nós temos uma vareta que está sendo adicionado material à junta que está sendo soldada. Então, nesse caso aqui, e aqui nós temos o fogo. Nesse caso aqui nós temos uma fonte de aquecimento, que é provida de gases, que pode ser um acetileno, um gás combustível e um gás comburente, o oxigênio. Temos a vareta e também existem os fluxos que participa da fusão do material. Aqui aparece uma pessoa fazendo a soldagem, com o processo de soldagem a gás. Então, nesse caso, tanto o acetileno, que são os gases, como a vareta e os fluxos, essa aqui é a vareta, faz parte do processo, faz parte do consumível. E aqui nós temos a soldagem TIG, né? Então a gente está vendo a vareta, que ela faz parte, ok, da fusão do material. Ela que funde juntamente o gás, e o eletrodo de tungstênio, ele não é um consumível. Tá? Isso aqui é uma coisa que cai muito na questão de prova. Muitas pessoas falam erroneamente de que o tungstênio também faz parte. Ah, mas ele derreteu, ficou na poça, diluído dentro do metal de solda. Mas ele não é um consumível, ele não deve fazer parte da fusão do material. Tá? Ele, inclusive, o ponto de fusão é bem mais elevado, por esse motivo dificilmente ele funde, a não ser que tenha uma alta concentração de energia para com que a temperatura aumente e ele vá fundindo o material, mas ele não faz parte da solda, então ele não é um consumível de soldagem. Aqui consumíveis para soldagem com eletrodo revestido. O alicate de eletrodo, o eletrodo. Aqui está existindo a poça, né, um arco elétrico. A escória não faz parte. Então o eletrodo revestido é o próprio eletrodo, no processo de eletrodo revestido é o próprio eletrodo que faz parte da poça de fusão. Ele não utiliza gás, então é somente o eletrodo. O que gera os gases, isso a gente vai ver depois em processos de soldagem, é o próprio revestimento junto com a alma do eletrodo. São eles que vão gerar os gases, que também, nesse caso é o eletrodo, que também faz parte da poça de fusão, então é um consumível de soldagem. Processo de soldagem arco submerso. Eu coloquei uma pequena demonstração. Aqui nós temos o fluxo do arco submerso, onde o arco elétrico ele está submerso sobre o fluxo. Ok? Ó, retirando todo o fluxo, fica uma escória
é retirada a escória. E o que participou dessa poça de fusão? Foi o fluxo, a gente está vendo aqui, como o próprio arame, que ele passa por aqui, ó, aqui por dentro. Isso depois nós também vamos ver em processos de soldagem. Agora é somente a parte de consumíveis. Consumíveis para soldagem MIG, eletrodo nu, gás, argônio e o hélio. Tá? A MAG, a diferença do processo MIG para MAG. A MIG ele utiliza gás inerte, que seria o argônio ou o hélio. A MAG já utiliza CO2 ou mistura de CO2 com argônio e hélio. A MAG é um processo de soldagem ativo, vai utilizar gases ativos que reagem com a poça de fusão. Então, por isso que ele utiliza a MAG, que é o mais usual para materiais de aço carbono. Então, consumíveis para soldagem com arame tubular, que faz parte do processo de soldagem arame tubular. Ele é bastante semelhante ao processo MIG-MAG. Vou voltar aqui um pouquinho, não mostrei o vídeo. Ó, tem um arame no processo MAG aqui. Para MIG e a MAG, o processo é o mesmo. O que muda é o gás. Para MIG utiliza um gás inerte, para MAG utiliza um gás ativo. Então aqui, o que faz parte dessa poça de fusão aqui? Vai ser o gás que vai circundar por esse bocal e vai proteger a poça de fusão, como o próprio arame que a gente está vendo aqui, ó. Esse arame também faz parte. Então, é tanto o eletrodo quanto os gases também. São os consumíveis de soldagem. Arame tubular, ó, bastante semelhante. Então, nós temos um eletrodo que ele é tubular, oco. Por dentro dele tem alguns que circundam gases por dentro dele, outros não, mas o processo é bastante semelhante ao MIG-MAG, tá? Com a única diferença com o consumível e troca os roletes também da máquina depois. Então, dentro daqui a gente está vendo o que? Gás, que ajuda a proteger a poça de fusão, então eles também são consumíveis de soldagem, como o próprio eletrodo que passa por dentro desse bocal, também é um consumível de soldagem. Aqui é aquele caso que estava falando, consumíveis para soldagem com arame tubular sem proteção gasosa, que é o autoprotegido. Por dentro ele, o consumível em si, já tem gases que reagem com a poça de fusão. Então vamos lá. Os gases de proteção. Quais são os tipos de gases de proteção que fazem parte da poça de fusão? São os gases inertes e os gases reativos. O que são os gases inertes? O argônio e o hélio. E os gases reativos, eles se dividem em ativos e redutores. Nós temos os gases de proteção. Gás inerte, o argônio e o hélio. E também a mistura de argônio com oxigênio. Gás reativo, ou seja, são gases que reagem com a poça de fusão. Nós temos o CO2 puro, muito utilizado para o arame tubular, ou para o processo MAG também, em algumas situações onde não requer tanta qualidade, é utilizado CO2 puro, onde precisa ter uma qualidade melhor do acabamento de solda, aí é porque não quer respingo, aí utiliza uma mistura, que pode ser com argônio ou hélio, ou também tem a situação aqui de oxigênio mais argônio, né? Ou dióxido de carbono mais oxigênio mais argônio. Mas o mais usual de gases ativo é o CO2 e a mistura de CO2 com argônio. Redutores, nós temos o hidrogênio mais argônio e hidrogênio mais o hélio. Então vamos lá, agora nós vamos falar sobre os gases inertes, sobre o gás argônio. O argônio, ele possui elevado poder ionizante, o que favorece a abertura e estabilidade do ar. O argônio é um gás nobre, ele é um gás inerte, ele é um gás mais caro. Então ele é muito mais utilizado para materiais de fina e média espessura e em ligas de alumínio, cobre, titânio e zircônio. O argônio misturado ao CO2, ele vai nos proporcionar uma maior estabilidade do arco e fazendo com que ele seja muito utilizado no processo de soldagem MAG, como a gente falou antes, que é o processo de material de aço carbono, soldagem de material de aço carbono. Tá? Normalmente essa mistura é de 75% de argônio e 25% de CO2.
Então, a composição da mistura argônio mais oxigênio usuais em função dos metais de base. Normalmente, quando tem até de 1 a 2% de oxigênio na mistura, mais utilizado para aços de baixa liga e aços inoxidáveis. Já um percentual de 3 a 5% de oxigênio é utilizado para ácido carbônico. Outro gás inerte é o hélio. O hélio ele possui também uma condutibilidade térmica elevada e exige uma tensão do arco mais alta do que o argônio. Ou seja, ele vai nos favorecer maiores velocidades de soldagem. Só que em contrapartida, o hélio ele tem um custo muito mais elevado que o argônio. Então, por isso que o gás hélio normalmente é mais utilizado em processo de soldagem MIG, onde há interesse em soldar, por exemplo, alumínio e cobre e grandes espessuras com altas correntes. Mas o mais usual é o argônio, justamente em função do custo, né? Então, para o caso do gás hélio, ele é utilizado mais para soldar alumínio e grandes espessuras. Os gases reativos. Os gases reativos são aqueles que reagem com o metal líquido da poça de fusão. Ou seja, o gás reativo pode vir a alterar as propriedades do metal depositado. Ponto. Então, por que ele é um gás reativo? CO2. Porque ele reage com a poça de fusão e essa reação pode vir a alterar as propriedades mecânicas do metal depositado, diferente do gás inerte. Ok? Por isso que quando a gente mistura um gás inerte com CO2, no caso do argônio para o processo de soldagem MAG, ele melhora consideravelmente as propriedades de acabamento da solda, né? A questão metalúrgica depois a gente vai ver mais adiante. Então, gases ativos, nós temos o mais empregado na soldagem, que é o CO2, que ele pode ser utilizado sozinho, como a gente falou, podendo soldar processo arame tubular quanto processo MAG em aço carbono. E quando tu quer um acabamento melhor, tu utiliza a mistura, mas ainda assim ele continua sendo um gás ativo, porque ele tem um percentual de CO2. A maior desvantagem do uso de CO2 é a tendência em produzir um arco violento, ou seja, ele gera uma quantidade de respingo muito maior. Por esse motivo que se utiliza a mistura de CO2, quando tu não quer um arco tão violento, consequentemente não quer uma quantidade de respingos tão elevada. O hidrogênio também pode ser adicionado ao argônio ou hélio para aumentar a temperatura do arco e produzir uma atmosfera levemente redutora. Só que uma coisa que eu gosto de deixar muito bem claro, o hidrogênio não é tão usual, tá? Por quê? Porque o hidrogênio ele pode vir a causar trinca nos aços carbono e aço liga, como também pode causar porosidade no metal de solda e de aços ferríticos, alumínio, cobre, e nas soldas multipasse de níquel e aços inoxidáveis austeníticos. Então, o hidrogênio não é muito usual, o mais usual é o argônio. Ou o hélio, né? Mas o mais usual é o argônio e o hélio para algumas situações. Agora a gente vai entender a comparação entre o argônio e o CO2, quando utilizados isoladamente, né? Ou seja, a gente consegue entender o que o argônio pode vir a influenciar na nossa soldagem quanto o CO2. O argônio ele proporciona um comprimento de arco maior. Em compensação, o CO2 tem um comprimento de arco menor. O potencial de ionização, deixa eu pegar aqui. O potencial de ionização com argônio é maior, CO2 é menor. Perda de temperatura com argônio é maior, CO2 é menor. Temperatura da poça de fusão com CO2 ele é maior. Para tentar memorizar essa tabelinha e tentar entender melhor, pensem que assim, o CO2 é o gás que reage muito com a poça de fusão. Ele está a uma temperatura maior, ele está dando um borbulhonamento maior.
ok? Então, vocês vão entender todas as características que podem vir a serem, que podem vir a ocorrer em função do gás. Então, a penetração, ela também vai ser maior que CO2, para o argônio é menor. Seção transversal do arco, maior que CO2, menor com argônio. Largura do cordão, maior que CO2, menor com argônio. Volume de gotas, maior que CO2, menor com argônio. Frequência de gotas, maior com argônio, menor com CO2. Acabamento, olha aqui, ó, informação muito importante, acabamento. É muito melhor com argônio e pior com CO2. Lembrem, tá, a poça de fusão está borbulhando. Então, se ele está borbulhando, quando sai um metal líquido daquela poça e ele cai ao metal de base adjacente à superfície, o que ocorre? Ocorre a solidificação. E essa solidificação gerou o tal do respingo, que a gente vai ver mais adiante também. A dureza do cordão é maior com argônio, menor que CO2. E a temperatura, né, com argônio ele é uma temperatura menor do metal líquido, que o CO2 ele é maior. E aí, quando a gente utiliza a mistura de CO2 com argônio, a gente tem uma mesclagem, né, tem uma influência intermediária de cada característica sobre a junta. Agora nós vamos falar sobre as especificações do consumível. Isso aqui é um assunto extremamente importante. Vocês precisam entender o que é uma especificação, o que é uma classificação. Tá? Então, todo metal de adição é agrupado em função da composição química do metal depositado e do consumível e do processo de soldagem. A especificação AWS indica os requisitos para os consumíveis de acordo com o seu emprego. Para se enquadrar numa especificação AWS, os consumíveis devem atender aos requisitos de propriedades mecânicas, composição química e sanidade do metal depositado. E de onde saem essas informações? Através do código ASME, utiliza-se da especificação AWS, empregando a abreviatura SF, né, que do inglês significa Specification, antes do código de especificação AWS. Então vamos lá, nós temos a especificação AWS A5.1, que é exatamente a mesma coisa que ASME SFA 5.1, né? ASME Specification A5.1 seguido de AWS. Então a especificação da ASME é SFA 5.1. A especificação da AWS é A5.1. A única coisa que mudou da AWS sobre o ASME é o que? É isso aqui, ó. O SF. Perfeito? Se tem SF, é uma especificação da ASME. Se não tem um SF, é a especificação da AWS. Vamos lá. Na especificação AWS, ela é organizada de forma numérica. Então, nós temos A5.1. A especificação AWS A5.1, ela vai especificar eletrodos de aço carbono para soldagem com eletrodo revestido, SMAL. Ok? A especificação A5.9, ela vai especificar varetas de aço inoxidável. Por exemplo, processo de soldagem TIG, utiliza vareta, então a especificação no processo de soldagem TIG de aço inoxidável, ele vai ter uma especificação AWS A5.9. E dentro das normas da ASME seção 2, parte C, que trata sobre consumíveis de soldagem, o nível 2 vai consultá-la com base na especificação do consumível para verificar se todos os requisitos estão atendendo. Vamos ver isso tudo mais adiante. Ok? A 5.18, outro exemplo aqui, ela trata de metais de adição ao aço carbono para soldagem a gás com gás de proteção, gemal ou getal. Eu vou soldar com o processo TIG, que é o processo de soldagem getal. Qual
num material de aço carbono, qual é a especificação do consumível? A especificação AWS consumível é A5.18. E dentro da especificação AWS, nós vamos ver mais adiante, existem as classificações. Porque daí ele vai dizer, vai ter que ser um ER70S3 para soldar esse material. Mas tudo isso foi consultado previamente dentro da especificação AWS, que consta dentro da norma ASME seção 2, parte C. Vamos lá, eu meio que já falei um pouco ali sobre especificação e classificação. A especificação, como a gente viu, a AWS A5.1, AWS A5.18 ou SFA 5.1, SFA 5.18 são especificações. Dentro dessas especificações consta as condições de teste para os consumíveis a serem realizados pelo fabricante. Ou seja, vai dizer para o fabricante como que ele tem que fabricar, qual é o critério de aceitação do consumível, a composição química, as propriedades, exame radiográfico, que também tem que ser feito dependendo da situação, embalagem, identificação, garantia, enfim, são inúmeros fatores que são diretamente relacionados a como o consumível deve ser fabricado, ok? Ele especifica como tem que ser feito o consumível. Com base nisso, o inspetor de soldagem nível 2, que tem como responsabilidade e atribuição fazer análise de certificados de consumíveis, né? Vamos lá, chegou o consumível na obra. O que o inspetor de soldagem nível 1 vai fazer? Ele vai pegar o consumível, vai seguir o seu procedimento de inspeção e vai inspecionar. Vai verificar se o consumível está tudo correto. A gente vai ver mais adiante quais são os critérios, né? E aí ele pega esse consumível, deixa reservado, vai pegar o certificado do consumível, vai juntamente com o seu relatório de recebimento, vai enviar para o inspetor de soldagem nível 2. O inspetor de soldagem nível 2, de posse do certificado, ele vai avaliar de acordo com a especificação do consumível se ele está atendendo a todos os critérios. Já aconteceu de eu receber consumível certificado e não está atendendo, tá? Daí o consumível está reprovado, dependendo da situação, o consumível está reprovado, dependendo do que é o critério, tá? Então, é muito importante fazer a inspeção de recebimento pelo nível 1 e quem vai garantir de que o consumível realmente está de acordo com as especificações é o inspetor de soldagem nível 2. Então é muito importante sempre contratar o inspetor de soldagem nível 2 para fazer uma análise do certificado para verificar se ele está de acordo. Então nós temos a especificação. Por exemplo, especificação AWS A5.1. A gente viu ali que é para eletrodo revestido de aço carbono. Dentro da especificação, lá na norma, vai dizer o quê? Tu tem as classificações E6010, E7018, E6013. Isso são classificações AWS. Então, o que essa classificação AWS ela vai nos dizer? Ela vai nos fornecer informações sobre propriedades mecânicas, o E7018, um eletrodo, que é o E, o 70 é o limite de resistência à tração do material, 18 vai dizer sobre posição de soldagem, composição química. Então, dentro da especificação AWS, A5.1, A5.9, A5.18, existem as classificações AWS, né? Tem E7018, E6013. Nós sempre devemos utilizar o nome da classificação AWS e não o nome comercial, tá? Por exemplo, consumível da ESAB de classificação AWS E7018. Ele possui a marca comercial da ESAB como OK4804. Esse OK4804 para nós não quer dizer nada, só significa que é uma marca comercial da ESAB. O que a gente precisa saber é a classificação AWS. Então, quando o pessoal está trabalhando na obra, principalmente os soldadores, tem muito costume de falar OK4804, falar marca comercial. Nós, como os profissionais técnicos, devemos sempre estar instruindo a falarem a classificação da AWS, porque é com base nela
na hora tu já vai saber para qual situação é esse tipo de consumível. Então vamos lá, uma conclusão da diferença entre especificação e classificação. A especificação AWS determina de maneira exata as características de um consumível e dá garantia sobre as suas propriedades. O que são essas garantias? A norma, através do seu laboratório, de representantes de inúmeras empresas, né, do seu birô de certificação, ele garante que se você seguir as especificações do consumível na questão química, metalúrgica, de ensaios, de embalagem, de condicionamento, ele garante que esse consumível terá aquelas propriedades especificadas para aquela situação e irá atendê-lo. Quanto que a classificação AWS, ela apenas apresenta para nós uma maneira lógica de designar um consumível. Tá? Como a gente viu aqui, um exemplo que eu vou anotar aqui para vocês. Especificação A5.1 para eletrodo revestido em aço carbono. A classificação AWS nós temos aqui, dentro do A5.1 vai ter, por exemplo, o E7018. Que aqui agora, mais adiante, a gente vai entender que ele tem uma maneira lógica de designar o consumível. Vai utilizar esses símbolos, vamos dizer assim, que é a letra e os números, para poder designar e classificar um consumível. Então vamos lá. Exemplo. Dentre todos os consumíveis listados na especificação AWS A5.1-91, esse traço 91 é o ano da norma, tá? De revisão. Podemos encontrar as classificações E6010, E6013, E7016, E7018, etc. Tá? Isso é a nossa classificação. A nossa especificação é o 5.1. Isso tem que ficar bem claro a diferença. Tá, beleza, Lúcio. E agora me diz uma coisa. Tá, nós temos a classificação da AWS E7018 e tu me disse que ele significa algo. O que são esse algo? O que é esse algo? Então, o que é esse algo? Por exemplo, o E7018 ele tem um limite de resistência de aproximadamente 70 mil PSI. Ele está me dizendo que esse eletrodo tem um limite de resistência de 70 mil PSI, que pode ser utilizado em todas as posições de soldagem em seu revestimento. E é de baixo hidrogênio. Entretanto, quando nos referimos ao E7018, não significa que ele seja de acordo com alguma especificação. Para ele pertencer a uma determinada especificação, ele deverá atender a todas as exigências estipuladas por essa. Beleza. Então vamos lá. Chegou o consumível na obra. Foi lá, verificou. Tem o certificado. Tá ok o certificado? Não sei. Então, para ele atender, para saber que o material realmente está certificado, é necessária essa avaliação do inspetor de soldagem nível 2. Ele que vai verificar se esse consumível ele está atendendo. Porque o que é um certificado? Um certificado, um relatório, é uma forma de nós certificarmos algo ou relatarmos algo. Ou seja, veio o consumível do E7018, veio lá com a composição química dele, está tudo ok, posso usar esse consumível? Não. O que está ali é apenas relatado qual é a composição química daquele lote, daquele material. Não quer dizer que esteja certo. Pode ser que esteja fora. Teor de hidrogênio difusível, é um dos itens que muito solicitado, temperatura de impacto, os requisitos de tenacidade, tudo isso tem que ser verificado. Os ensaios de tração, que é realizado no material, tem que ser verificados, limite de resistência. Então, não adianta, comprei um material, um consumível aprovado, já tem certificado, está tudo certo. Não quer dizer que esteja tudo certo. Tem que passar por um especialista para poder fazer a sua avaliação. Ok? E agora, para a gente fazer um resumão assim, da especificação, isso tem que ficar bem claro. A especificação da AWS é justamente por isso. Vocês, como profissionais inspetores de solda, quando virem um consumível,
como esse caso aí, o E7018, vocês vão ter condições, só em saber a classificação, em saber para qual é o processo de soldagem, né? Consegue saber mais ou menos qual é o material, qual é o tipo de consumível que está sendo utilizado, qual é o limite de resistência à tração, as posições de soldagem que esse consumível pode soldar, são inúmeros fatores, tá? Nós vamos ver tudo isso mais adiante. Então, a familiarização com as classificações AWS de consumíveis. Nem a gente viu ali, na especificação AWS, consumíveis são designados por um conjunto de algarismos e letras, com um dos seguintes prefixos. Vai aparecer E7018, ou seja, o E quer me dizer que é um eletrodo para soldagem com arco elétrico. O R para uma vareta para soldagem a gás. B é quando é brasagem. O F é quando é fluxo para arco submerso. E o ER, que também é muito utilizado, né, nos processos mais usuais, indica a possibilidade de aplicação com eletrodo no arame, por exemplo, ER76, é um consumível para soldagem do processo de soldagem MAG para aço carbono, ER. ER70S3 é uma vareta para o processo de soldagem TIG, para aço carbono. Então, utilizou o ER na frente. Descrição do processo de fabricação. Vamos entender como é que funciona a fabricação do eletrodo. O eletrodo revestido ele é composto de duas partes, como a gente já viu anteriormente. Uma parte metálica, que é a alma do eletrodo, é essa parte metálica aqui, bem como também o revestimento, que é esse material. Ambos, como a gente já viu, fazem parte da diluição da poça de fusão, ambos fazem parte da soldagem, ambos são consumíveis de soldagem. No revestimento, aqui está contido os elementos para estabilização do arco, desoxidantes, formadores de escória, que podem aumentar a resistência mecânica e a ductilidade do metal de solda. Ou seja, tanto a alma quanto o revestimento, eles possuem materiais, componentes que contribuem para a estabilização do arco e para a formação da escória, que vai contribuir também para a ductilidade do material e a proteção da poça de fusão. Então, as funções do revestimento, isso aqui também aí tem que cair direto. Função elétrica, física e metalúrgica. O que é a fusão elétrica? A função elétrica, desculpa. É a função de abertura e estabilidade do arco elétrico, através do silicato de sódio e de potássio. Isso tudo tem no revestimento. As funções físicas. A função física do revestimento é de formar fumos mais densos que o ar. Ou seja, quando a gente está com o nosso arco ali, ele vai criar fumos mais densos que o ar, fazendo com que fique aquela proteção do banho do metal fundido. Okay? Então, toda a interferência atmosférica não vai vir a influenciar, ele vai estar protegendo. E a função metalúrgica do revestimento, que é refinar a estrutura do metal depositado, retirando as impurezas em forma de escórias. Tipos de revestimento. Nós temos revestimentos ácido, celulósico, rutílico e base. E tudo isso com base na classificação AWS, nós já vamos conseguir saber se é um revestimento ácido, celulósico, rutílico e base. Então, vamos lá. Revestimento ácido é constituído principalmente por óxido de ferro, mais elementos escorificantes à base sílica, na forma de caule, feldespato e quartzo. Pode ter pó de ferro no revestimento, com que aumenta o rendimento. É de fácil manuseio. Tá? Então, o consumível de revestimento ácido, ele é de maior fácil manuseio, porém ele é muito mais suscetível a formar trincas. Como exemplo, nós temos o E6020. Celulósico. Esse consumível, E6010, por exemplo, ele, como todos os outros celulósicos, produzem um cordão de solda com uma grande penetração e vai fazer o quê? Vai conferir ao eletrodo boa facilidade de uso, é mais fácil de manuseá-lo. O eletrodo com revestimento celulósico, ele é o preferido na soldagem de óleos dutos e gasodutos, é o mais utilizado.
A desvantagem é que ele introduz grande quantidade de hidrogênio. Isso nós vamos ver mais adiante, que o hidrogênio é o maior problema para a nossa sonda. É o revestimento, é o hidrogênio que prejudica diretamente a soldagem, que vai gerar para nós a nossa fissuração. Tá? Fissuração a frio. Tudo isso nós vamos ver mais adiante. Então assim, se tem hidrogênio, por uma solda de grande responsabilidade, ele não vai ser usado. Ah, mas para a soldagem de oleodutos e gasodutos? Para soldagem de oleodutos e gasodutos pode. Rutílico. O rutílico ele tem uma grande facilidade de abertura do arco, como também mantém o arco estável durante a transferência metálica. Como exemplo, nós temos o E6013 e o 7024. Esse consumível, por exemplo, o E6013, ele é muito utilizado, são os consumíveis mais utilizados aí. Ok? E o revestimento básico. Nós vamos falar agora sobre o E7018. Tá? Os revestimentos básicos, como exemplo, o E7018. O E7018 ele é um consumível mais utilizado na indústria. Por quê? Porque ele tem uma produção com cordões de solda com baixíssimo teor de hidrogênio. Tá? Os cordões de solda com esse revestimento apresentam excelentes propriedades mecânicas, ok? Tornando ele o mais indicado na soldagem de aços de alta resistência. Só que ele também possui uma desvantagem, ele é altamente higroscópico. Tá, beleza, e o que é o ser higroscópico? É a capacidade que o consumível tem, no caso o revestimento, de absorver umidade. Okay? Ou seja, se absorver umidade é prejudicial à soldagem. Por que é prejudicial à soldagem? Porque na umidade nós temos a nossa famosa molécula da água, H2O. Aí perfeito, nós estamos lá, estamos soldando, nós estamos queimando oxigênio. O que nos sobra? Hidrogênio, que é o maior problema na soldagem, é o hidrogênio. A gente tem que fugir. Então qual é o problema, qual é a desvantagem do revestimento básico? Ele é higroscópico. Se ele é higroscópico, ou seja, se ele absorve umidade, ele precisa ser secado. Então ele vai ter que passar por estufas, ele tem que ter um controle maior sobre o seu revestimento para não pegar umidade alguma. Ok? Mas ele é o mais utilizado. Então vamos lá. Especificações AWS A5.1 e A5.5. Fazendo uma comparação aqui. Na 5.1, nós temos lá informações de tipo de corrente, tipo de revestimento, posição de soldagem, propriedades mecânicas, como soldado envelhecido. Na 5.5 também tem tipo de corrente, revestimento, posição de soldagem. Ele especifica como o consumível tem que ser. Isso é especificação. Dentro da especificação, nós temos a classificação, que nem a gente já conversou antes. Então vamos lá. A especificação AWS A5.1. Especificação. Dentro dela tem uma classificação dessa forma. Dentro dela, ela especifica para nós que a letra E da classificação AWS significa um eletrodo. Os dois números, os seguidos da letra, dígito 2, em número de 2 ou 3, indicam um limite de resistência à tração do metal. Ou seja, 70 e 7018. Vamos botar um exemplo aqui, ó. E 7018. Especificação a 5.1, porque tem 70, primeiro dígito é o E, segundo dígito é o 70, terceiro dígito é o 1 e o quarto dígito é o 8. Então vamos lá, o que ele está me dizendo? É um eletrodo. Então quando eu vejo a classificação da AWS E7018, eu sei que está se falando de um eletrodo. Tá? E que o 70 me quer dizer que eu tenho um limite de resistência de 70 KSI ou 70.000 PSI. Perfeito. Isso vai influenciar de acordo com o limite de resistência do material.
Então, por isso que é importante o nível 2 avaliar e determinar, porque daqui a pouco tu está utilizando um material que tem um limite de resistência maior a 70.000 PSI e 70.000 PSI e o teu consumível não atende a soldagem. E como a gente já viu, a soldagem é a continuidade metálica. Então, se o nosso foi projetado e foi dito que o material ele tem que ter um limite de resistência de 80.000 PSI, eu não posso ter uma soldagem, uma solda, uma continuidade metálica, uma união entre esses dois materiais de 70.000 PSI. Então, eu não poderia utilizar o E7018 para essa situação. Então, isso vem de novo a importância de utilizar a classificação da Brás. Dígito 3, qual é o nosso dígito 3 aqui? É o número 1. O que quer dizer o número 1? É a posição de soldagem. Ou seja, o número 1 aqui, que é o mesmo daqui, ó, ele vai me dizer que eu posso utilizar esse consumível de soldagem para soldar em todas as posições de soldagem. O mesmo vale para a WS 5.5. O eletrodo, aqui ó, 2, que pode ter 3 dígitos, 3, 4 e o quinto. Vamos ver o que quer dizer. O dígito 4. Vamos voltar aqui. O E7018. Esse dígito pode variar de 0 a 9. A combinação de dígitos 3 e 4 designam a combinação deles, tipo de corrente com qual pode ser usado e o tipo de revestimento. E aqui para a especificação 5.5, que nós temos o dígito 5, ele vai indicar a composição química do metal depositado. Vamos lá. Então vamos lá. Dentro da norma ele vai jogar para tabelas. Depois vocês vão receber, eu fiz um resumão de tudo isso, tá? Vocês vão ter a classificação da ABS e duas tabelas juntas, vocês vão conseguir dizer o que é esse consumível. É muito importante vocês saberem isso. Então vamos lá. Quarto dígito, nosso quarto dígito é o 8. O que quer dizer o 8? Opa, 18 aqui, ó. 18. Ele é um consumível que pode utilizar para corrente contínua positiva e corrente alternada. Tipo de arco, médio com poucos salpicos. Transferência globular. Penetração média. Tipo de revestimento. Opa, desculpa, médio. Tipo de revestimento básico com silicato de potássio. Teor de hidrogênio baixo. Isso aqui é muito importante, tá? Tem obras que o cliente especifica o teor de hidrogênio difusível do consumível. Então é muito importante estar atento, porque nem sempre, dependendo do consumível que tu for comprar, se tu não especificar, o cliente pode te fornecer errado e aí tem que voltar todo o lote de consumível. Aqui tem as principais características dos principais tipos de eletrodos aí, tá? Vamos lá, o E6010 é um eletrodo, esse eletrodo é constituído de um alto teor de celulose, outros materiais usados geralmente na composição deste revestimento desoxidantes. O eletrodo é fabricado para ser utilizado com corrente contínua, polaridade inversa, ligado ao polo positivo. Todas as informações aqui vocês conseguem buscar de acordo com a classificação dele. Vamos lá, E6010, vamos voltar lá. E60, E é um eletrodo. 60, ou seja, é um eletrodo que resiste a 60.000 PSI. Vou soldar um aço que é 68.000 PSI. Aí não pode porque ele é até 60. E6010. E6010. Terceiro dígito é 1. Então tu pode utilizar em todas as posições de soldagem. E o 10, aqui ó. 10. E6010. Ele tem o que? Tipo de corrente pode ser usada CC+, fonte com salpicos, penetração alta, celulósico, teor de hidrogênio alto. Você precisa de uma situação com teor de hidrogênio baixo para evitar fissuração a frio em soldas de responsabilidade. Eu não posso utilizar o E6010 porque ele tem um alto teor de hidrogênio. Então vamos lá, quando vocês estão em algum lugar, estão num cliente, o cliente vai dizer, tá, beleza, qual é o consumível que vocês estão utilizando? Estou utilizando o consumível E6010, mas ele é o próprio para aquela situação. Daqui a pouco estão trabalhando com uma solda de responsabilidade
onde tu não pode ter um teor de hidrogênio alto, tem que ter um teor de hidrogênio baixo. E ele está utilizando o consumível com alto teor de hidrogênio. Então vocês, sabendo a classificação, na hora já vão saber que eles estão utilizando o consumível errado e que devem utilizar o consumível com baixo teor de hidrogênio. E6013, mesma situação. Ó, vamos pegar o final 13. Ó, suave, sem salpicos, penetração baixa, teor de hidrogênio médio. 15 miligramas, 15 mililitros a cada 100 gramas. 7014, 7024. Eletrodos com revestimento cutílico similar a 6012, 6013. É indicado na fabricação de soldas em ângulos nas posições plana e horizontal. Muito utilizado em fabricação de tanques também, tá? Manutenção de tanque, principalmente. Fundo do tanque e tal, precisa de uma produtividade maior. Tu pode vir a utilizar o E7024. E aqui nós temos o grupo de eletrodos E7015, 7016, 7018, 7018M, 7028 e 7048. Esses eletrodos fazem parte da família dos eletrodos básicos, também conhecidos como eletrodos de baixo hidrogênio. São conhecidos dessa forma, tendo em vista seus revestimentos serem constituídos por materiais inorgânicos que contêm uma quantidade muito pequena de umidade, que por sua vez produzem metais de baixo teor de hidrogênio. Justamente por eles terem pequena teor de umidade, uma pequena quantidade de umidade, isso faz com que ele se torne altamente higroscópico, podendo vir a absorver a umidade. Vamos lá, se a gente tem um material completamente seco, a gente encostar algo úmido, ele vai absorver muito mais umidade que aquele material que já tivesse úmido. Então, de novo, a importância de fazer o eletrodo básico, fazer o tratamento do consumível. A gente vai ver mais adiante que eles vão ter que passar por estufas, estufa de armazenamento, estufa de secagem, estufa de manutenção da secagem, porque a gente está utilizando um consumível que requer essa condição. Caso a gente não siga as condições de armazenamento e utilização dele, ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar prejudicial à nossa soldagem, porque ele vai absorver a umidade. Durante o processo de queima na soldagem, de queima do oxigênio, vai ficar apenas moléculas de hidrogênio que vão começar a permear sobre aço, proporcionando fissuras a frio. Então, por favor, faça um tratamento consumível. Cara, eu já peguei situações aí que principalmente soldadores mais antigos, eles tinham o costume de molhar o consumível e soldar. Não pode, tá? Não pode. Tem que seguir o especificado e vocês tendo esse embasamento técnico, vocês conseguem justificar do porquê que não pode fazer aquilo. Ó, meu amigo, tu não pode utilizar, não pode molhar o consumível, não pode desligar o cochicho, que é a estufa portátil, tem que estar sempre ligada, porque tu precisa remover e manter seco esse eletrodo. Tu precisa com que ele não absorva umidade alguma, porque mesmo que tu faça a melhor solda do mundo, tu está incluindo impurezas como hidrogênio, que vai poder vir a ocorrer uma fissuração a frio no processo mais adiante. Tá. Outros consumíveis aqui, nós temos E6019, E6020, E6027, E6022. Tá. Aqui eles dão umas características de cada tipo de eletrodo e das suas importâncias. Tá? Serve apenas para uma consulta como referência. O ideal é vocês saberem essas tabelas aqui. Isso aqui vocês precisam saber para entender o que cada tipo de situação pode vir a afetar. Agora nós vamos para uma outra especificação, a especificação AWS A5.2. Dentro dela vai se falar sobre varetas de aço ao carbono e baixa liga para soldagem oxigás. Vai soldar oxigás? Vai utilizar a especificação A5.2. Dentro da especificação A5.2 existe a classificação AWS, que nesse caso é RXXX. O que quer dizer o R? A letra R designa uma
vareta para soldagem a gás. Lembra aquela tabelinha que a gente viu aqui no início? Isso que vocês precisam saber sempre, tá? R, vareta para soldagem a gás. E esses dois, dígito 2 aqui, que são esses 3 números seguidos da letra, indicam aproximadamente o limite de resistência à tração em KSI, que é igual a 1000 PSI. Vamos lá, exemplo. Vareta R60. O limite de resistência é de 60.000 PSI e o R me indica que é uma vareta. E o limite de resistência aqui, de comparação para vocês entenderem, vocês devem ver muito megapascal, que aparece no certificado dos materiais. Um consumível de 60.000 PSI, ele vai suportar até 414 megapascal. Aqui já é uma conversão, tá? 65 PSI, 65.000 PSI é igual a 480 megapascal. Apenas para orientação, tá? Outro exemplo de especificação. A especificação AWS A5.4. É para o quê? Eletrodos de aço inoxidável para soldagem a arco com eletrodo revestido. Soldar com um eletrodo revestido em material em aço inox. Como é que ele vem a classificação? A especificação é a AWS A5.4 e a classificação é essa que aparece. Exemplo, AWS E308L-16. Aqui eu coloquei uma imagem do eletrodo revestido, que nós temos a alma, que é a ponta de pega, ok? Que vocês já sabem. E aqui vem o revestimento. A tipagem da classificação AWS é obrigada a vir tipada no consumível, no revestimento. Existe uma distância mínima aqui também que vocês vão ver depois. Por quê? Porque quando vai derretendo o consumível, essa classificação tem que pegar, porque é através dela que vai ter a rastreabilidade na tua solda de qual consumível que foi utilizado. Por isso que tem que ter essa identificação. Ah, tá, beleza. Eu sou inspetor de soldagem nível 1, eu tenho que fazer essa verificação e chegou na obra, que acontece, já aconteceu comigo, principalmente vareta de TIG, onde a tipagem não estava legível, não aparecia o que estava escrito. O que acontece? Reprova o lote, manda devolver o consumível e solicita para o fornecedor com que venha a tipagem. Tá, então vamos lá. O que quer dizer o primeiro dígito? Dígito 1 é o que? Um eletrodo. Os outros dois dígitos, dígito 2, esses dígitos que se referem à composição química do metal depositado. Pode ser composto de 3 ou mais algarismos ou letras. E o que ele indica então? A composição química. Para os ácidos inoxidáveis, os dígitos iniciais referem-se à composição química designada na classificação AISI. Tá? Então isso aqui é a composição química. E o 3, aqui vem a composição química. A classificação AWS E300 qual que a gente está usando aqui? 308. Ó, 308L. Deixa eu ver. 308L. Esse consumível aqui, ó, está me dizendo qual é a composição química desse material. E o inspetor de soldagem nível 2, ele avalia tudo isso. Na especificação está dizendo como tem que ser e no certificado vai estar dizendo o relatado. O carbono deu com... O cromo, por exemplo, deu com 15. Opa! O teu cromo tinha que ser de 18 a 21. Então está reprovado. Deu 22. Está reprovado, é de 18 a 21. Então, isso são um dos itens, é óbvio, né? O caminho é muito maior. Mas é uma das coisas que a gente tem que avaliar como inspetor de soldagem nível 2. Aqui tem mais outros exemplos de consumíveis, né? E308, metal depositado com posição média ou nominal. 309, 310, 347. Tá? Uma informação importante. O L,
O L significa low, significa baixo em inglês, né? Que é um baixo teor de carbono. Quando tu vê um consumível E309L, significa que ele tem baixo teor de carbono. Se fosse um E309H, é de ride, aqui ó, ride, alto, que significa alto teor de carbono. Perfeito? Uma informação para lembrar vocês, né? As atribuições nível 1 e nível 2. É a atribuição do inspetor de soldagem nível 2 determinar qual é o consumível a ser utilizado para determinada situação. Tá? Não é apenas pegando informações dessas que estão aqui, que tu vai dizer, não, para soldagem eu vou utilizar esse consumível. Não, mas não é tão simples assim. Tá? Como vocês sabem, a solda é continuidade metálica, então ela precisa ter propriedades, a solda precisa ter propriedades mecânicas e metalúrgicas iguais aos superiores do metal de base. Então, se tu não avaliar todo o quesito de propriedades metalúrgicas, não avaliar os quesitos de limites de resistências, propriedades mecânicas, não avaliar o todo, inclusive diluição, que depois a gente vai entender mais adiante, isso vai influenciar no metal de adição, que é a nossa continuidade metálica, que é a nossa solda. Então não é simplesmente olhando essas informações que a gente vai dizer, utiliza esse consumível. Não, tem que ter experiência, tem que ter um estudo, tem que ter todo um embasamento técnico para poder definir qual consumível a ser utilizado para determinada situação de soldagem. Então na especificação a 5.4 aqui, no dígito 3, ele refere-se a posições em que o eletrodo pode ser empregado. Aqui, como vamos ver nosso exemplo, era o E308L-16. Né? Vamos lá, 1. Número 1 indica que o eletrodo pode ser usado em todas as posições. Perfeito. Porém, na prática, os eletrodos apresentam desempenho satisfatório para a soldagem em posições apenas para diâmetros até 4. Para diâmetros superiores a 4, desempenho só é satisfatório na posição horizontal apenas para solda em âmbito. Aqui a posição de soldagem melhor para soldar é a plana e horizontal, né? Vertical e sobre cabeça já tem uma dificuldade muito maior. Ok? Então, e o quarto dígito? Esse dígito refere-se ao tipo de corrente em que o eletrodo deve ser utilizado em combinação com o anterior, né? Que é o 16, indica os tipos e características do revestimento. 16, que a gente estava olhando no exemplo. Este eletrodo pode ser utilizado em corrente alternada ou em corrente contínua com polaridade inversa, CC+. Iguais ao anterior, esses eletrodos têm elementos químicos totalmente integrados à alma e o revestimento está constituído por dióxido de titânio e silicato de potássio. Similar ao 6013 da especificação AWS 5.1-91. Uma informação, tá? Esse 91 aqui ele pode trocar, tá? Porque vai ser o ano. Daqui a pouco a norma que eu estou utilizando, ela está na revisão 2019, vai ser a AWS A5.1-19. Outras características, né? Final 25, final 26. Especificação AWS A5.9. Vamos falar agora de eletrodo nu e vareta de aço inoxidável para soldagem. Ou seja, se é eletrodo nu e vareta. Vareta de aço inoxidável. Então o processo de soldagem pode ser TIG, como pode ser o processo MIG, né? Inox, porque vai utilizar um gás inerte. Então ele utiliza um eletrodo nu. Pode ser também especificação AWS A5.9 para ambos os processos, tanto o processo TIG quanto o processo MIG. Tá? Então o que ele vai apresentar? Vai apresentar o eletrodo nu na arame, vareta, fita, metal cord. É o tipo de arame tubular que possui núcleo metálico sem fluxo não metálico. Os consumíveis do tipo arame, vareta e fita, nessa especificação, são classificados tendo como base a composição química do próprio consumível. Mas para o consumível metal cord, este é classificado tendo como base a composição química do metal depositado. Então, vamos lá.
Classificação AWS, ER, e vem lá vários X. O que quer dizer o E? Eletrodo. R, designa uma vareta. Então, se eu falo ER308, eu sei que eu estou falando de uma vareta. Ok? E o 308 quer dizer o quê? Que é o 3 aqui, ó. 308, dígito 3. Esses dígitos, normalmente número de 3, refere-se à composição química do AISI. É a mesma coisa que o outro, ó. ER308, ó. Mesma situação. Vai dizer a composição química, onde o inspetor de soldagem nível 2 tem que avaliar para ver se está de acordo. E o dígito 1 e 2 junto, que seriam as letras ER, que são utilizadas sempre juntas, refere-se ao consumível na forma de um eletrodo numa vareta. Então, ele é aplicável à soldagem MIG, TIG, MIG, MAG e arco submerso. Quando o consumível a ser utilizado for do tipo Metal Courage, a letra R deverá ser substituída pela letra C. Ou seja, se a gente for utilizar um consumível Metal Courage, o processo arame tubular, por exemplo, ele vai vir com a letra EC. EC308, por exemplo, e não como ER308, porque ele é um Metal Courage. Alguns exemplos aqui. ER308, composição química conforme tabela, né? 308, ER308L, mesma composição. Ó, vamos aqui, ó, aquela situação que a gente conversou sobre o 308H e L. Ó, o H, o que a gente falou? Que ele tem alto teor de carbono, ok? O L é baixo teor de carbono. Olha aqui, ó. Ó, comparado com 308. 308 nós temos 8 décimos de carbono. Né, o 0,08% de carbono. Já o de baixo, que é o LAW de L, baixo teor de carbono, ER308, ele é 0,03% de carbono, ou seja, ele é 5 décimos percentuais menor do que o 308. Já o 308H, ele já tem um alto teor de carbono, ele vai de 0,04 a 0,08, ou seja, é maior que o 0,03% de carbono. E quando tem um exemplo R308L, né, a gente sabe que é um consumível R de vareta, 308 é a composição química dele que a gente viu na tabela, o L, que é baixo teor de carbono, MO, de molibdênio, tá? Quer dizer que ele tem um teor de molibdênio nesse material de 2 a 3% para contribuir na fusão do material, com as propriedades do material. Especificação da AWS A5.17, uma especificação para aço ou carbono e fluxo para soldagem arco submerso. Aqui ele vai dizer F, F designa um fluxo, processo de soldagem que utiliza fluxo é o arco submerso. Nós vamos estudar depois arco submerso. Dígito 2, esse aqui, refere-se ao limite recente. Opa, só tem uma observação, ele é em 10.000 PSI, não 1.000 PSI como os outros. Então, se nós temos um consumível, como nesse exemplo, F7, é 70.000 PSI, já na hora, não é 70, é direto já 70.000 PSI. Ok? O dígito 3 designa a condição de tratamento térmico no qual os testes foram conduzidos, como soldado ou tratado termicamente. Isso aqui vai estar especificando melhor na especificação da AWS. Dígito 4. Este dígito refere-se à menor temperatura em que se efetuou o ensaio de impacto. Aqui vai dizer, se aparecer a letra Z, não foi requerido ensaio de impacto. Apareceu o número 0, refere-se que a temperatura mínima do ensaio de impacto foi de 18 graus. Ok? O 5 designa que é um eletrodo e esse se ele for um eletrodo composto. As 6, LM e HL, baixo teor de manganês. Diferente dos consumíveis para inoxidáveis, o da especificação AWS A5.17, ele vai dizer que o L é para baixo teor de manganês, o M é médio teor de manganês e o H é alto teor de manganês. Ou seja,
Na especificação 5.17, a gente está tratando sobre as letras, vamos falar sobre o teor de manganês, se é alto, baixo, médio. Já no inox, materiais inoxidáveis, ele vai estar tratando do percentual de carbono, se é baixo ou se é alto. O 7, dígitos em número de 2 a 4, refere-se à composição química, tabela 4.14, depois eu entrego para vocês um resumo com todas essas informações na tabela. E a letra K indica que o eletrodo foi acalmado ao silício, tá? Então a especificação aqui, 5.17, prevê 14 tipos de eletrodos sólidos agrupados em 3 classes, como mostrado na tabela abaixo. Ó. K, L, 8K, EM, 11K, acalmado ao silício é o K, beleza? Ó. K, L, baixo teor de manganês. Ok? Ó, classificação do eletrodo. Fala sobre a composição química do material. Os fluxos, como que eles são divididos? Existem 4 tipos de fluxos. Os fundidos, aglutinados, aglomerados e os misturados mecanicamente. Tá? Os mais utilizados são os fluxos aglomerados e os menos empregados, os misturados. Isso são informações que precisam saber, tá? Processo de soldagem com arco submerso, os tipos de fluxo é fundido, aglutinado, aglomerado e misturado. Mais utilizado é os aglomerados, menos é os misturados. Tá? Então, dentro do fluxo, como ele também é um consumível de soldagem, que faz parte da poça de fusão, que faz parte da fusão, ele tem o quê? Controle de lá na especificação também vai falar sobre o fluxo, sobre o controle de composição química, tenacidade, todas as informações também. Os metais de adição da especificação, arame sólido e vareta, são classificados com base na composição química dos mesmos, conforme as propriedades mecânicas do metal. Agora nós vamos para a especificação AWS 5.18. Essa especificação também é muito utilizada, né? Pode ser R70S3, que é para soldagem TIG, aço carbono, como R70S6, soldagem MAG em aço carbono. Então o ER, como a gente viu, ele vai estar designando qual processo, pode ser MAG, MIG, TIG e plasma. Já o dígito 2, 70, está me dizendo que é o limite de resistência à tração do metal depositado em KSI, que seriam 70.000 PSI. Um KSI igual a 1000 PSI. A letra S designa uma vareta ou arame sólido. Nesse caso é R70S, que está me dizendo que é uma vareta ou arame sólido. E o dígito 4 indica a composição química. Então, ER70S3, ER70S6, está mudando a composição química. Então, dígito 4. Composição química dos materiais, ó, ER70S3. O nível 2 vem e vai avaliar se a composição química do material, do consumível, está atendendo as especificações, a especificação. O ER70S6 mudou a composição química. Ó. Tá aqui, ó, 0,45, 8. E o que muda aqui é o processo de soldagem, tá? O processo de soldagem R70S3 é a vareta TIG e R70S6 MAG, ambos de aço carbono. Especificação da AWS é 5.20, aço carbono para soldagem com um arame tubular. A mesma situação, vai falar sobre propriedades mecânicas, posição de soldagem, uso ou não, de proteção gasosa, tipo de corrente, liquabilidade. Vamos lá. E vamos dizer assim, um E71T1, que é um consumível muito utilizado para o arame tubular. O E significa com eletrodo, o dígito 2 é 7, né? 71T1, então 7,
quer dizer que é 70.000 PSI. 3, esse 71, o dígito 3, significa que ele pode se soldar em todas as posições. T4 indica que é um eletrodo tubular com núcleo fluxado. E71T1, quinto, indica a utilização e características de desempenho. Ver tabela 4.18. Essa daqui é a tabela. Aqui, ó. Exemplo do significado primeiro e segundo dígito. E é o limite de resistência, né, que a gente viu a tração, 62.000 PSI, 62.000 PSI. E aqui o limite de resistência em megapascal. A gente já tinha visto antes. O significado do quinto dígito que a gente queria ver. E71T1. Ele é para passes múltiplos, proteção gasosa CO2 e corrente polaridade CC+. Então, qual é o gás que eu vou ter que utilizar para soldar com esse consumível? Todas essas informações o inspetor de soldagem nível 2 consegue consultar através, ele sabendo a classificação da AWS, ele vai lá para a especificação para saber qual é se está atendendo ou não. Mas vamos lá, ele não sabe qual é a classificação da AWS que ele vai ter que soldar para aquela situação. Ele vai ter que ir lá na especificação primeiro, dentro da especificação ele vai verificar quais são as classificações, dentro daquelas classificações ele vai ver qual que se enquadra para a situação de que ele precisa, e dentro dessa situação que ele precisa ele vai dizer, vou usar o consumível E71T1. Perfeito, definiu o consumível. Qual é o gás? Lá ele encontrou que é um CO2. Então o que eu quero que vocês entendam é que todas as informações elas não podem sair do nada. Elas têm que sair da informação da onde? Da norma. Todos nós somos profissionais técnicos. Então não pode dizer, é isso, é aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, tem que ter um fundamento. Então o fundamento é onde? Com base em normas. A gente não tira nada da nossa cabeça, tudo é com base em normas. E se vocês fizerem uma pergunta para vocês e não souberem, não tem problema não, é só dizer assim, não, ok, não sei, eu vou verificar, já te dou um retorno e vai atrás da informação. Vão nas normas, né? Leiam literatura técnica, estudem esse material que eu estou entregando para vocês, ele tem muita informação, mandem uma mensagem para mim que eu estou sempre ajudando todo mundo. Então, é bem tranquilo para vocês conseguirem entender tudo isso. Especificação da AWS A5.22 para eletrodo de aço inoxidável para soldagem com arame tubular e varetas com núcleo fluxado para aço inoxidável. A mesma coisa, vai dizer o que na especificação? Composição química, meio de proteção, posição de soldagem, tipo de corrente, tudo isso vai dizer, qual é a corrente de soldagem que eu tenho que utilizar para essa situação? É a especificação que vai dizer. Tá? Mesma coisa, o primeiro dígito, aqui o E está dizendo que é um eletrodo, o dígito 2, de 3 a 5 refere-se à composição química. Toda vez que ele for um material inoxidável, esse dígito aqui sempre vai ser composição química E308, como a gente viu ali, né? O 3 indica se tratar de um eletrodo tubular com núcleo fluxado. 4 é posição de soldagem. E o 5 é o meio de proteção, a corrente, enfim. Né? E aqui, ó, vamos lá, pegou essa classificação. Ele sabe que tem que usar um gás de proteção CO2, CC+, processo de soldagem FCAL. Baixa liga para soldagem arco com arame tubular. Braço baixa liga. Mesma coisa. A especificação AWS A5.29 e a classificação AWS é essa. Perfeito? E cada um desses aqui dizem, cada dígito diz o que é o consumível. Então é muito importante sempre isso tem que botar na cabeça de todo mundo, é tratar o consumível de acordo com a classificação, é falar a classificação dele. Não pode simplesmente, eu estou usando o AK4804, não se fala marca comercial, porque o AK4804 não me diz nada.
E7018 MIDIAS. Como a gente viu ali, o E7018, a gente sabe, pô, ele faz parte da especificação A5.1, né? Então, o AK4804 não me diz isso, o E7018 me diz que é da especificação A5.1. Lá eu consigo verificar toda a composição química, os limites de resistência. E7018 está me dizendo também que ele é um eletrodo. Está me dizendo o limite de resistência e tração dele, que é 70.000 PSI. Está me dizendo a posição de soldagem, o 1, que é para todas as posições de soldagem, e o 18, que é a composição química ali, a corrente dele, que a gente vai lá para aquela tabela, que é o resumo esse que eu entrego para vocês. São 2 tabelas. Tudo isso que a gente está vendo vai se resumir em apenas 2 folhas. E o que vocês precisam entender é essa lógica do que é especificação e o que é classificação. E que cada dígito da classificação significa algo. Então aqui é a mesma coisa, está dizendo qual é o limite de resistência, 5º dígito. E agora vem o agrupamento dos materiais de adição, eletrodos, arames e fluxos. O código GOASME, seção 2, parte C, que eu havia comentado com vocês antes, utiliza o mesmo sistema de especificação e classificações da AWS. No exemplo abaixo, nós temos aqui essa informação. Na ASME, que a gente falou especificação, eles usam o SF. A AWS não mudou nada, A5.1, A5.1. A classificação é a mesma, tá? Tanto a AWS quanto a ASME, a classificação da AWS é E7018. O que muda da ASME para a AWS é a especificação, que o número é o mesmo. A única coisa que muda é que na ASME tem as letras SF de Specification. Então, utilizando as especificações da AWS, código ASME agrupa os metais de F-number. Os metais os designa com um número denominado F-number. O que é F-number? É a dificuldade que o consumível oferece ao soldador ou operador de soldagem para executar soldas isentas de defeitos. Nós vamos ver que o F-number são números, 1, 2, 3, 4, 6, e esses números informam qual é o grau de dificuldade para com que o soldador execute soldas isentas de defeitos. Vamos lá. Especificação SFA 5.1. Vamos ver a nossa classificação. Como exemplo, E7018. Qual é o F-number dele? F-number 1 poderia ser. F-number 2 poderia ser. F-number 1, F-number 2, F-number 3, F-number 4. Poderia ser. Mas o que vai me diferenciar agora é a classificação. Então, se não pode ser isso aqui eu já tiro. Né? Isso aqui não é, isso aqui não é. Então, pode ser do 1 ao 4. Aí nós vamos lá, classificação 7018. Final 18. Final 18. EXX é o limite de resistência que não vai influenciar no F-number. Ou seja, o limite de resistência não é o que vai influenciar na dificuldade para com que o soldador execute soldas isentas de defeitos. O que vai influenciar são esses números finais. Estão vendo aqui? São eles que vão dizer o grau de dificuldade. Então vamos lá. Se eu utilizo um E7018, são eletrodos de revestimento básico, baixo hidrogênio. Ele tem um F-number 4. E um consumível E6013, muito utilizado aí. Serralheiro, utilizam muito. E6013, um consumível de F-number 2. Então vamos lá, vou botar aqui do lado para vocês entenderem. E6013, por exemplo, ele tem F-number 2. E o E7018, ele tem um F-number 4. Avaliando um certificado de consumível que vocês vão ver, conforme é o grau ali, ele vai dizer, para te soldar determinada situação, tu vai poder utilizar o consumível de F-number 1 a 4. Ou seja, se o soldador pode soldar de 1 a 4, ele poderia soldar com o 6013 e o 7018, sem problema algum.
Mas se eu mencionar que o soldador ele está apto apenas a soldar consumíveis de F-number 1 ou 2, ele não pode soldar o E7018, ele só pode soldar o E6013, tá? Então é muito importante vocês entenderem de onde saem essas informações. Essa tabelinha aqui é retirada da norma ASME, tá? E é responsabilidade do nível 2 fazer enquadramento do consumível para dizer qual é a especificação dele. Ok? E aqui tem uma observação. F-number 6, tá? Neste F-number se agrupam todos os outros materiais, tais como arame sólido, tubular, para soldagem de proteção gasosa ou não, MAG, MIG, F-cal, vareta para soldagem TIG, e arames para soldagem arco submerso, soldagem... É tudo F-number 6. Tá? O que muda muito mais é a questão do consumível. Daí vamos lá, um exemplo prático aí. Eu tenho um consumível, lá no meu certificado de qualificação de soldador está me dizendo que ele pode soldar tanto aço carbono quanto aço inox. Porém, ele pode soldar, o certificado dele diz que ele pode soldar aço carbono e aço inox. Porém, está dizendo que o F-number dele é somente de 1 a 4. E ele tem um aço austenítico, que é um F-number 5, que ele também pode soldar material, mas ele não pode soldar em função do F-number. Tá? No curso ali que a gente fala sobre documento de soldagem, né, EPS, RQS, todas as documentações de soldagem, a gente vai ver com muito mais detalhe essas informações. Tá? Então, o F-number é a dificuldade com a qual o soldador tem de fazer soldas isenta de defeitos. Então, é um item muito importante que a gente deve seguir. Então, agora nós vamos falar sobre a inspeção visual e dimensional dos consumíveis. Os eletrodos, eles são embalados, né, de forma a garantir um certo grau de estanqueidade. Dessa maneira, procura-se adequar a embalagem de maneira que garanta o mínimo de segurança. E eles podem vir em forma de lata ou em cartucho. Isso aqui é em lata. Em cartucho, normalmente são de tubos plásticos, vem aqui, né? E aqui tá a vareta aqui dentro, ó. São tubos plásticos aqui. Tá? É obrigatório na embalagem aparecer o nome do fabricante, especificação AWS, muito importante, diâmetro do eletrodo, número do lote ou da corrida. Tá? Então, peguei aqui um exemplo de uma embalagem de eletrodo, né? Aqui é uma embalagem da ESAB, está dizendo qual é a especificação, A5.1, classificação em 7018. Ele sempre coloca a marca comercial, tá? Mas, de novo, a gente tem que tratar o consumível de acordo com a sua classificação AWS. Ó, a classificação AWS é nela que nos diz tudo. Tem que ficar bem claro que é nela que vai dizer o que é o consumível em geral. Então, no recebimento do consumível, o que a gente tem que verificar? A gente tem que verificar o estado da embalagem. Se ela não está danificada, se ela já não está aberta, ela não pode. Se ela está oxidada, a identificação, se está vendo as especificações, a classificação da AWS, a identificação da classificação do eletrodo, verificação dos dados certificados em confronto com a especificação correspondente ao solicitado de compra. Isso aqui é tudo o inspetor de soldagem nível 1. Ele vai seguir um procedimento de recebimento gerado pelo inspetor de soldagem nível 2. Com base nesse documento, ele vai verificar o que ele tem que inspecionar. Ele vai dizer, eu tenho que olhar isso. E aí o inspetor vai lá e vai verificar. Estado da embalagem, está ok. A identificação da classificação do eletrodo, reprovado. Ele tem que devolver o consumível e o fornecedor tem que repassar o consumível de acordo com o solicitado. Tá? Por exemplo, ali o teor de hidrogênio. O teor de hidrogênio difusível, se tu não mencionar no pedido de compra, tem que ser tanto de teor de hidrogênio difusível. Se não especificar, o consumível pode vir, a possibilidade é de vir errado, né? Não vir de acordo com o teor de consumível, aí tu vai ter que mandar voltar. Então, dependendo da situação, se tu tem um item
que de acordo com o que o nível 2 avaliou, com as especificações do cliente, com as especificações da norma, ele vai dizer, ó, coloca isso que vocês têm que tomar cuidado. E coloque essas informações no pedido de compra, para com que o fornecedor consiga visualizar e consiga fornecer o consumível de acordo com o que a gente quer. Senão depois, quando chegar na obra, a gente simplesmente vai reprovar o consumível e pode vir atrasar a obra. Então é importante nós fazermos o nosso trabalho técnico de forma preventiva, com que a gente veja o que vai ser necessário e já informe o nosso fornecedor. Tá? Então a gente vai fazer exame visual do consumível. Não vamos utilizar, não precisa usar lupa, nada, a não ser queira para nível de prova, vamos verificar trincas, aí vai ter que usar a lupa, mas é vista desarmada, né? É um ensaio literalmente bem visual, vai pegar o consumível, vai olhar para ele, vai inspecionar, verificar se está tudo de acordo, aprovar ou reprovar. E esse exame visual ele é por meio de amostragem, dentro de um procedimento de soldar, porque imaginem comigo, vocês compram lá 1 tonelada de consumível, né? Ou pegue 10 quilos de eletrodo que seja, uma caixa de eletrodo. Não vai fazer a inspeção 100% daquele eletrodo, ok? Então o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser feito uma inspeção visual amostral. E essa inspeção visual amostral e dimensional, depois a gente vai ver, todas elas seguem um plano de amostragem, porque a gente vai ter que fazer uma amostragem. Esse plano de amostragem vem onde? No procedimento de recebimento de consumíveis, que toda empresa deve ter e que deve ser elaborado pelo inspetor de soldagem nível 2. Quais os tipos de defeito nessa visão desarmada que vocês podem encontrar? Vocês vão verificar oxidação da alma. Aqui, ó, aqui é a alma, né? Ó. Na alma também pode ser desse outro lado, ó. Na ponta de abertura de arco, ó. Aqui a ponta de pega, do outro lado aqui é a abertura de arco. Ó, oxidação não pode. Isso aqui, se vocês pegam de acordo com o critério que é fornecido no procedimento, vocês podem vir a reprovar todo o lote. Redução localizada. Depois toda essa parte aqui dos consumíveis, a gente vai ter uma parte prática, né, de recebimento de consumíveis e análise de estufas. A gente vai ter que olhar isso aqui de novo com muita calma. Redução localizada, ó. Estão vendo aqui, ó. Ele segue uma linha, né? E reduziu um pouco aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Reduziu um pouco aqui, ó. Redução localizada. Foi em um ponto específico que teve redução. Danos na ponta de arco, ó. Desse lado, aqui, ó. Está totalmente quebrado. Além de ter dano na ponta de arco, também tem oxidação na ponta de arco aqui do eletrodo. Isso são itens que devem ser verificados no recebimento pelo inspetor de soldagem nível 1. Por isso que tem que ser feito o procedimento para o inspetor de soldagem nível 2, porque ele vai dizer o que tem que ser inspecionado, o que tem que ser verificado em cada situação. Falta de aderência. Uma característica de outro defeito é a falta de aderência. E o que isso faz? O revestimento se solta naturalmente, tá? Quando vocês pegam um revestimento, vocês conseguem perceber que aqui, assim, ó, ele vai se soltando. Ele não está fixado na alma do eletrodo. Ele vai se soltando. E aqui é o destacamento com exposição da alma. Tem destacamento com exposição da alma, como pode ter destacamento sem exposição da alma, ó. Apenas uma partezinha, vamos dizer assim, nicada ali, né? Com a perda de material, com perda de seção do material, e aqui sem exposição da alma, e aqui tem exposição da alma. É defeito, isso aqui, aí de acordo com o lote, com a quantidade inspecionada, com a quantidade comprada, é determinado quantos podem vir a ter defeito ou não, para com que o lote seja aprovado ou reprovado. Então, tudo isso vem no procedimento de recebimento de consumíveis. Outro defeito, falta de compacidade, ó. Ele fica com vários poros aqui, ó. Estão vendo, ó? Vários poros, ó. São vários poros que aparecem. Trincas transversais. É
transversal ao eletrodo, ó, que nem a gente está vendo, ó, transversal ao eletrodo, ó, trincas transversais. Isso vocês vão encontrar lá também, tá? Vai aparecer uma trinca. Para vocês visualizarem a trinca, vocês vão ter que utilizar, isso a gente vai aprender depois com mais calma, mas a gente vai usar uma luminária, né? Vou pegar uma lâmpada aqui, uma lanterna, ou lâmpada lá no dia, vai pegar o consumível e vai fazer o jogo de luz, né? Conforme a gente vai olhando, a gente vai, com a sombra a gente consegue verificar se tem trinca ou não. Trincas longitudinais, né? São trincas longitudinais ao cordão. Envelhecimento é outro defeito. Cristalização do silicato. O que é o envelhecimento? A gente pode ver que uma parte ele fica mais branco e outra parte mais cinza, tá? O envelhecimento ele é caracterizado principalmente por essa cor mais branca aqui que ele fica literalmente embranquecido. Ele vai ficar com uma parte dele levemente com a cristalização do silicato. Também é reprovado, tá? Isso aí não pode. É eletrodo velho que foi envelhecido, que pegou a umidade que sofreu. E outro defeito é a ausência de conicidade da ponta de arco, ó. A ponta de arco ele tem que ser levemente cônico aqui, essa ponta aqui, ó. Para quê? Para com que nos ajude a facilidade de abertura do arco. Se ele ficar reto, não ter a conicidade, ele vai nos dar uma dificuldade maior para a abertura do arco. Então isso é um defeito também que não pode ter. A identificação. Então a gente fez a inspeção visual do consumível, também existe a parte de identificação. Aqui é aquela lance que a gente conversou. Por norma, ele diz que a nossa ponta de pega ele tem que ficar até 65 milímetros, ou seja, da extremidade. Aqui está a ponta de pega, né? Ponta de pega. A extremidade até aqui tem que ter 65 milímetros. 65 milímetros. Ó, na especificação da AWS sobre que todos os elementos revestidos, que todos os eletrodos revestidos sejam identificados individualmente, definindo claramente a sua classificação. Assim sendo, muitos fabricantes identificam a classificação do eletrodo por ser um quesito obrigatório. A classificação da AWS é um requisito obrigatório, porém acrescenta a marca comercial que a gente viu. Exemplo, E6010, isso aqui é obrigatório aparecer, tem que aparecer. Se chegar um consumível e não tiver a classificação da AWS, tu reprova. E a marca comercial? Ah, mas não tem a marca comercial. Não tem problema nenhum. O que a gente precisa é da classificação da AWS. Esse é um item obrigatório, tá? A identificação da classificação da AWS do eletrodo por exigência normativa é aplicada por meio de tinta na porção revestida do eletrodo próximo à ponta de pega até 65 milímetros da extremidade. Então a gente tem que ter essa identificação dentro de 65 milímetros. Aqui está errado, ó. Ele teria que vir até aqui, ó. Tem que ter, até por quê? Porque quando a gente está soldando, os 65 milímetros é o que teoricamente a gente tem que deixar, pelo menos 65 milímetros quando está soldando, para manter a classificação da AWS. Caso não tenha, digamos que aqui tivesse, ó, quando a gente está soldando, vai se apagar a classificação da AWS. E o que não é o que a gente quer ter a rastreabilidade do pedaço do eletrodo que sobrou da soldagem, né? Para uma possível consulta, né? Uma auditoria do inspetor, eu chego ali e dou uma conferida para ver se o consumível está sendo o adequado de acordo com a EPS e o IES. O transporte. O transporte interno, não sendo a granel, deve ser conduzido sobre pallets, estradas de madeira, através de empilhadeira, evitando assim, danos e choques às embalagens. Não pode ficar batendo nas embalagens, né? Temos que tomar cuidado. Então eles podem vir em cartuchos plásticos e esses devem ser armazenados no sentido horizontal, né? Eles têm que ficar de forma horizontal e as latas na vertical. As latas, os eletrodos ficam na vertical. Com uma observação muito importante, as pontas de pega devem ser voltadas para baixo, a fim de preservar as pontas de arco, que é a região mais sensível, né? Digamos que aqui está o nosso eletrodo. Eu vou dar uma exagerada aqui. Nossa ponta de pega. E aqui está o nosso revestimento, né? E a ponta de abertura de arco.
a ponta de abertura de arco ela tem que ficar voltada para cima. Por quê? Porque se chegar a bater a embalagem aqui, vai danificar a ponta de abertura de arco. Se danificar a ponta de abertura de arco é um defeito. Se é um defeito, a gente reprova. Então tem que deixar com a ponta de pega voltada para baixo. Porque quando a gente está manuseando, a gente bate a embalagem, ela não venha a danificar a ponta de pega. E a ponta de abertura de arco aqui não vai danificar. Outro fator importante é quando estiver armazenando o consumível, é que tu tem que utilizar a técnica FIFO, que é First In, First Out, né? Ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Digamos que a gente comprou um consumível hoje, porém chegou consumível na semana passada. O consumível que a gente vai utilizar não é o que chegou hoje, e sim o da semana passada. Porque o da semana passada entrou primeiro, então é o primeiro que entra, é o primeiro que tem que sair. Esse é o propósito, né, utilizado principalmente nos estoques, justamente para não ficar com um produto envelhecido, que daqui a pouco passa do prazo de validade. A gente tem que estar procurando utilizar sempre dentro do prazo de validade e seguindo essa técnica de first in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que deve sair. O armazenamento também é adequado, requer condições controladas de temperatura e umidade, face à não estanqueidade total das embalagens. Ah, mas a embalagem, aquela de aço, de folha flags, ele é estanque. Não. A nível de armazenamento, ele não é considerado estanque, então tem que ir para a estufa. A gente vai entender isso mais adiante. Tá? E essa temperatura de estocagem, ela tem que ter uma temperatura, não pode ser inferior a 20 graus Celsius e a umidade relativa do ar de no máximo 50%. Pô, mas eu moro aqui na serra. A temperatura, tranquilamente, aqui no sul, tranquilamente ela fica abaixo de 20 graus Celsius. Então nós temos que ter a estufa de armazenamento para com que a temperatura seja maior. Porque lembramos novamente, o eletrodo, ele é higroscópico, ele absorve umidade, a gente queima... A fórmula da umidade é a água, que a fórmula é H2O, onde a gente queima o oxigênio, sobra hidrogênio, que sobrou hidrogênio, que é o nosso pior problema, vai nos dar fissuração a frio. Então a importância do controle de temperatura é essencial para com que a gente não venha a ter problemas futuros com a qualidade da solda. Em regiões abaixo da temperatura no inverno, como na região sul, recomenda-se o uso de aquecedor e ventilador para aquecimento e homogeneização das temperaturas. O ventilador é justamente para o ar quente chegar, não ir direto para um ponto e sim circular por toda a estufa. Tá? A temperatura do armazenamento situa-se pelo menos a 10 graus acima da temperatura ambiente. Ela tem que ficar se está a 3 graus temperatura, a gente precisa com que a temperatura onde os nossos consumíveis estão dentro da estufa esteja pelo menos 13 graus, né? Ou seja, pelo menos 10 graus acima da temperatura ambiente. Aqui é um exemplo de um armazenamento, né? Ó, os eletrodos na posição vertical. Aqui vocês conseguem visualizar aqui embaixo, ó, as pontas de pega, estão voltadas para baixo, a ponta de abertura de arco aqui em cima. Está armazenado corretamente, ó. Termômetro, isso aqui, termohigrômetro, que ele também mede umidade, para verificar a temperatura e umidade, para verificar se a temperatura está pelo menos 10 graus acima da temperatura ambiente, ou 20 graus. E para verificar se a umidade também está menor que 50%. Então, resumindo, no que se refere ao manuseio e armazenamento de eletrodos, a secagem e a manutenção da secagem devem ser observados os seguintes aspectos. Para efeito de aplicação dos requisitos de secagem, as embalagens são consideradas como não estanques. Ah, mas veio lá a embalagem, tá tudo nova, tem uma caixa... Cara, é como se fosse não estanque, tem que ir para a estufa. Faz um container, faz alguma coisa, mas ele tem que ter uma estufa, faz uma salinha, consiga entrar com o padre. A estufa é fácil de fazer, pode fazer através de lâmpadas, por exemplo, já fiz inclusive, né? Uma fonte de aquecimento. O que eu recomendo é sempre colocar
termostato para verificar a temperatura, não ficar muito acima, ele desligar e ligar, né? Vem a questão de automatização depois do local. Outro fator importante, o eletrodo deve ser disposto em prateleira na estufa de secagem, camada não superior a 50, na estufa de manutenção em camada não superior a 150. Isso aí nós vamos conversar agora. Né? Porque como que ocorre o fluxo? O nível 2 especificou qual é o consumível que tem que ser utilizado, especificou quais são os requisitos de compra que tem que tomar cuidado, e aí foi solicitada a compra. O nível 1 foi lá e pediu, compra tanto de consumível. Chegou o consumível. Chegou o eletrodo esse de classificação AWS, E7018, o inspetor de soldagem nível 1 foi lá, verificou, a quantidade estava tudo ok, as embalagens estavam ok, ele viu que a inspeção visual de forma amostral de um lote de, um exemplo, 100 latas, de um lote de 100 latas, digamos que tinha que avaliar uma lata só, e ele viu que aquela lata que ele inspecionou ali, 50 eletrodos, ali estava tudo ok, de forma dimensional, está ok, o visual está aprovado, mandou para o inspetor de soldagem nível 2 o certificado, o inspetor de soldagem nível 2 pegou o certificado, avaliou com a especificação na norma ASME seção 2, parte C, verificou se estava tudo de acordo. O nível 2 falou, está de acordo com o consumível. Vai pegar esse consumível, vai levar para a estufa de armazenamento, que vai ficar armazenado lá, pode ficar em pallets, a uma temperatura de no mínimo 20 graus e umidade relativa menor que 50%, ou acima de 10 graus acima da temperatura ambiente, né? Aí armazenou, tá tudo ok, tá tudo bonito. O pessoal vai começar a soldar, o pessoal vai precisar daqui a 2-3 dias. Vai pegar a parte do eletrodo que precisa, vai colocar para a estufa de secagem. A estufa de secagem nós temos uma temperatura mais elevada, que a gente vai ver. A gente vai secar lá a 350 graus, depois vai baixar ela para a estufa de manutenção, leva para outra estufa. Na estufa de manutenção tu vai deixar por um X tempo ali, ó. Na estufa de secagem tu deixa por X horas, né? Tudo isso é de acordo com as especificações do consumível que o nível 2 deve verificar na norma, porque além do procedimento de recebimento, ele vai ter que fazer também o procedimento de armazenamento, secagem e manutenção de secagem do eletrodo. Então são 2 procedimentos. Então quando ele chegou aqui, fez a secagem, depois vai para a manutenção de secagem, aí depois pode entregar para o soldador e ele vai utilizar no cochicho, não estufa portátil. Então a gente vai entender isso agora melhor. Nesse procedimento ele vai dizer que estufas tem que ter as bandejas, né? Ele vai dizer que um exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Os eletrodos variados em estoque devem ser armazenados em estufa, a ordem de retirada tem que seguir o FIFO, os eletrodos devem ser dispostos em prateleiras. Qual o propósito? Para poder fluir o ar aquecido, né? Ele não pode ficar, o eletrodo está aqui e está o ar batendo aqui e os outros eletrodos lá atrás como é que fica? Não, ele tem que estar disposto de forma com que o ar permeie e repasse para todas as camadas da prateleira, né? Na estufa de secagem, a camada não pode ser superior a 50 milímetros. Na estufa de manutenção não pode ser superior a 150. Por que na de secagem é menor que o de manutenção? Porque na secagem a gente tem uma temperatura mais elevada que a de manutenção. Então, quando a gente está com a temperatura mais elevada, a gente não pode ter uma camada muito alta, senão a gente não vai conseguir secar os que estão lá no meio. Já na manutenção ele só vai reduzir a temperatura e vai conseguir manter. A secagem, a manutenção de secagem pode ocorrer em dois tipos diferentes de estufa. Estufa com bandeja e estufa sem bandeja. Essas informações de altura, tudo tem que vir no procedimento. Temperatura e tempo mínimo. Para cada tipo de consumível, existe uma temperatura de secagem, de manutenção de secagem, bem como um tempo. Um exemplo de 7018 é que a gente é recomendado uma temperatura de 350 graus por no mínimo 1 hora. Mais ou menos 1 hora. Não pode ficar nem muito, senão vai ressecar demais o eletrodo, e nem pode ficar pouco.
por causa da umidade. Então a gente secou a 350 graus. Depois de secar, a gente retira da estufa de secagem e leva para a estufa de manutenção, onde a gente vai poder ficar com uma camada até 150, antes era até 50 milímetros, agora vai até 150, a uma temperatura de 150 graus. Mas isso é para a especificação do eletrodo EC18. Existem, como a gente viu, inúmeras classificações de eletrodo. Por isso que tem que ser feito um procedimento ao qual o inspetor de soldagem nível 2 determina qual é a condição que tem que ser utilizada. Quando houver dúvidas quanto ao tratamento a ser usado aos consumíveis, deve sempre ser consultado o fabricante sobre o manuseio, armazenamento, secagem e manutenção, que é feito por nível 2. E também deve ser elaborado formulários específicos para o controle. Lá no procedimento vai dizer, para a estufa de secagem, tu colocou tal hora o consumível tal hora tem que tirar, tal hora, e tem que seguir todo esse controle, tá? Vocês, como inspetores de solda, como especialista na área de soldagem, precisam saber que o consumível de soldagem, como a gente viu, ele é extremamente importante para a nossa união metálica. A gente precisa com que todas as propriedades dele sejam garantidas. As normas nos garantem que aquele consumível vai se manter nas mesmas propriedades se seguir aquela temperatura por aquele tempo. Então a gente precisa seguir todas essas informações técnicas. Mas foi só uma não sei o que não. Não, nós somos técnicos. Nós entendemos o porquê de cada situação, então a gente precisa seguir o que está sendo especificado, que é o que? O nosso procedimento. Segue o procedimento que não vai ter problema algum, porque aquele procedimento também já foi gerado, foi elaborado de acordo com requisitos normativos, ao qual passaram por inúmeros testes e experiências de inúmeras empresas, e a norma garante de que se for feito daquela forma, tu não vai ter problema algum. Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre consumíveis de soldagem. Tá? Nosso curso agora vai ser focado